Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Cidades Entrevista. Toda segunda-feira a gente traz para você alguém que é referência aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto. E o nosso entrevistado de hoje é super especial. Ele é querido por quem mora em Rio Preto, mas por quem mora fora de Rio Preto também. Uma pessoa doce, extremamente gentil, dá atenção para todo mundo. Ele nasceu em Palestina, filho de um servente de pedreiro e de uma operária tecelã, aprendeu a trabalhar desde muito cedo, aos 11 anos de idade, veja só. É um marido exemplar, um pai dedicado e um avô babão. Afinal, os netos são maravilhosos. Ele nunca parou de estudar, fez 5 faculdades, é mestre e doutor. Na política foi secretário, deputado e atualmente é vice-prefeito de São José do Rio Preto. Eu estou falando do professor Orlando Bolsoni. Professor, muito obrigado pela sua presença e por conceder o seu tempo tão precioso para essa entrevista. Para mim é uma honra, eu fico muito feliz e sei da importância de quando os jornalistas, com a sua credibilidade, emprestam a sua experiência, a sua expertise, experiência inclusive internacional, de contribuir para a formação, para a massa crítica, formação de opinião de nossa região, que passa por um momento muito especial. Você citou a questão da região metropolitana, a cidade, hoje, a nossa região, ela se impõe cada vez mais como uma das regiões e cidades mais desenvolvidas do país. Isso é fruto de um trabalho de muitos anos e devemos muito à imprensa, que sempre foi vigilante, mas também que divulgou o trabalho desenvolvido pelas lideranças empresariais, lideranças políticas, científicas, você que atua também na universidade, acadêmicas. Então, da importância de um jornalista como você, de levar essas mensagens à população. Professor, a gente já vai falar dessa potência que é Rio Preto, mas eu quero começar lá em Palestina. Aquele garotinho, Orlando Bolsoni, de onde veio a família, qual a origem da sua família, filho único, tem irmãos, como é? Eu tenho uma história, a história da minha família é uma história muito bonita. Eu sou neto de imigrantes italianos com brasileiros. Meu avô paterno era imigrante italiano, veio na primeira leva de imigrantes em 1892 para o Brasil. Meus avós aqui, mineiros, possivelmente lá do sul da Bahia também, aqui tiveram tanto meu avô paterno, meu pai, e meu avô materno e minha avó, a minha mãe. Minha mãe nasceu aqui em Talhados. Eles se casaram em Palestina, onde eu nasci, e eu vim de Palestina para São José do Rio Preto. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Eu vim justamente para estudar, fazer o antigo curso primário. E a época, então eu fui estudar no Vitor Brito Bastos, que é lá no prédio antigo ainda, lá na Vila Macena. Meu pai aqui foi servente pedreiro, a minha mãe foi operária tecelã. E a história bonita da minha mãe e do meu pai é que a minha mãe, ela teve 5 filhos. Ela perdeu 3 filhos e ficaram meu irmão e eu. Mas isso, paralelamente, isso ela não desanimou, ela criou mais 5 sobrinhos de 2 tios meus que enviuvaram. Então eu tive uma vida do conjunto de meus irmãos, de família bem pobre, junto de meu irmão e também de meus irmãos e primos, que foram quase que irmãos, alguns dos quais a gente teve convivência, ficaram todos até se casarem, ficaram sobre os cuidados da minha mãe e do meu pai. Então esse coração grandão que abraça Rio Preto, né? E toda a nossa região puxou da mãe. Isso, trouxe da mãe. Da minha mãe e do meu pai, que nas famílias italianas o filho, tanto meu pai quanto minha mãe tiveram 10 irmãos cada um. Meu pai, ele
ele é o filho mais novo que cuida dos demais. Daí então que os meus tios enviuvavam e vinham para nossa casa, e aí a minha mãe sempre acolhia, e ela tem algumas imagens muito bonitas da minha mãe. Uma delas é de que ela comprava um pão bengala de manhã, que era possível para tomar com café, e ela cortava em sete pedaços, ou seja, meus 5 primos, mais meu irmão e eu. E ela e meu pai somente comiam o pão com o café da manhã se sobrasse dos meus primos. E não obstante a isso, era um costume da minha família. Na época não tinha um número da minha mãe especial, não tinha um número de pessoas hoje em situação de rua. A gente tinha quando muito andarilhos. Então, uma vez por semana, a cada 15 dias, pessoas passavam pedindo comida, e minha mãe os colocava. Nós tínhamos numa área, casa muito humilde, 4 cômodos, mas no fundo uma área, uma mesa como essa aqui, e ela servia a refeição que nós estávamos comendo para essas pessoas. Então, são esses exemplos foram ficando, esse comprometimento com o social, e ela sempre me inspirou. E ela também, ela viveu 72 anos, então a gente perdeu muito jovem. Meu pai viveu 80. Desses 72 anos, ela teve um problema um problema na medula, na coluna, e ela fez uma cirurgia, conseguiu 10 anos viver bem, assim, viveu bem os 20 anos, mas ela conseguiu aí se movimentar, apoiada nos braços do meu pai, nos nossos, ela conseguia andar tranquila, ajudou a criar minhas filhas. E os últimos 10 anos da vida dela, ela ficou praticamente os 10 anos em cadeira de rodas, mas nem por isso deixou de ter vida ativa, e também nem por isso deixou de ter resiliência, sempre muito, muito serena, muito tranquila, muito religiosa. Então, ela é uma inspiração da minha vida. Meus pais são os meus maiores exemplos, minha mãe em especial. Muito bacana. E quem te inspirou a seguir nos estudos? Porque não parou, né? Eu vejo o senhor está com 74 anos, começou a trabalhar aos 11 e tem uma vitalidade e não para nunca, sempre inovando. O motivo, nós tínhamos uma pequena propriedade quando eu tinha 5 anos, que era da família, e meu pai e os irmãos vieram por bem vender em Palestina, de 33 alqueires, terra valia muito pouco, para nós podermos vir estudar. Eu fui o primeiro num hall aí nós temos, lembrando que meu pai teve 10 irmãos, minha mãe 10 também, nesse hall eu fui o primeiro ao primeiro dos sobrinhos aí, dos netos de meus avós, eu fui o primeiro a ter curso superior. À época, eu fui fazer o curso de História, gosto muito de História. A minha tese de doutorado, eu usei parte da técnica pesquisa histórica. Minha dissertação de mestrado, também na Unesp, eu usei parte também, estudando os nossos mini distritos industriais. E à época, como ainda não tinha mestrado e doutorado na região, nas áreas que eu atuava, na área de economia, eu fui fazendo outros cursos. Então eu fiz 5 cursos superiores. O primeiro foi História, o segundo eu fiz um curso de formação em contabilidade de custos lá no Instituto Americano de Linz. Depois eu fiz administração aqui no Dom Pedro e fiz ciências econômicas e ciências contábeis na Unimar. Então, aí, tão logo foi possível, mas aí passou tempo, eu fui selecionado para a primeira turma do mestrado de Economia da Unesp de Araraquara, onde eu fiz uma dissertação de mestrado estudando políticas públicas
para as micro e pequenas empresas, mini distritos industriais, o caso de São José do Rio Preto. Eu estudei essas políticas públicas. O termo mini distrito industrial era um termo que não existia nem na literatura econômica e científica. Depois eu fiz, chegando até a qualificação, só não fiz a defesa, mas fiz todas as disciplinas da qualificação. Eu fiz um doutorado na Universidade de Extremadura, na Espanha, em Badajoz, e lá eu fiz um estudo, isso do consta dos anais, no caso lá da Universidade de Extremadura, que é uma universidade pública. Mais uma vez eu estudei São José do Rio Preto, então eu estudei estratégia de marketing de cidades, o caso de São José do Rio Preto, você que gosta de marketing. E depois eu fiz um doutorado, já aí pesquisando na FAMERP, onde eu estudei a saúde como estratégia de desenvolvimento local. Ainda nessa semana eu fiz uma palestra onde eu atualizei a minha tese de doutorado na própria FAMERP, estudando cidade sustentável, o caso de Rio Preto, dentro de um fórum que a Faculdade de Medicina abriu, que é a FAMERP Sustentável. Lá estudei então a saúde como estratégia de desenvolvimento local, o caso de São José do Rio Preto, em função de que na minha dissertação de mestrado havia indicado que, além da indústria, que dois setores se destacavam, cresciam na cidade, que era o setor de educação e o setor de saúde. Então sempre eu fiz assim uma opção de vida de pesquisar São José do Rio Preto. E artigos, para o diário, uma época eu cheguei a fazer 300 artigos semanais, então E foi esse conhecimento todo que te levou a ser secretário em 5 governos? É isso? O primeiro? Esse é o sexto. Esse é o sexto. O primeiro foi em 83. É isso, professor? Em 83 eu fui escolhido secretário de planejamento pelo professor Manuel Antunes, visto que nós tínhamos trabalhado juntos nos Correios. Eu era gerente comercial, que cuidava de planejamento e marketing, ele e o professor Manuel Antunes, saudoso professor Manuel Antunes, cuidava das operações postais. Então daí aquela ênfase dele, aquela assim, determinação dele com qualidade, com minúcias, é uma pessoa extremamente criteriosa. E ele, conhecendo esse trabalho que eu tinha feito de planejamento dos Correios, eu havia feito um concurso fiscal de rendas, fui classificado no lugar 130, né, 133º, estava na Secretaria da Fazenda, ele me convidou para vir a ser secretário de planejamento a primeira vez e comandar um programa que tinha recursos do Banco Mundial, governo federal, governo estadual, e que à época, na década de 83 a 88, fez investimentos de 200 milhões de dólares em São José do Rio Preto. Seria algo em torno de, nesses 6 anos, algo em torno de R$1 bilhão hoje. Para você ter ideia, foi quando nós descentralizamos a saúde. Os 3 primeiros unidades básicas de saúde de bairro, Eldorado, Anchieta, que virou Jaguaré, depois de Vila Toninho, foram construídos nessa época. O asfalto, o esgoto, a Vila Toninho não tinha esgoto, por exemplo, um grande emissário de esgoto. A Vila Toninho não tinha ligação asfáltica, então se asfaltou a Avenida de Maio. Esses recursos financiaram a aquisição do Distrito Industrial Tancredo Neves. Os outros nós fizemos com recursos próprios. A Hernani Pires Domingos, a dragagem do Rio Preto. Então foi um programa vasto, que tinha era um grande projeto, e ele estava dividido em 33
e 2 subprojetos. Então, que esses projetos da saúde, de educação, e que fazia parte de uma política nacional que era justo para evitar que as cidades, de evitar que as pessoas migrassem para os grandes centros. Então, algumas cidades do Brasil foram escolhidas tecnicamente para ser esses diques. Caso de Rio Preto, caso de São José do Rio Preto, de Juiz de Fora, Montes Claros, em Minas Gerais, são cidades que depois tiveram um papel decisivo no desenvolvimento de Rio Preto. Então, foi a primeira vez que eu fui secretário. Fiquei 6 anos com o professor Manuel Antunes, voltei em 93, 4 anos com o professor Manuel Antunes, praticamente. Depois eu voltei em 2001 eu fiquei fora do governo Toninho Figueiredo, fora do governo do Dr. Liberato Caboclo. Aí eu voltei com o Edinho e fiquei 10 anos, 8 anos, 2001, 2008. Aí eu disputei a prefeitura, fui o terceiro colocado, apoiei o Valdomiro elegeu aí, eu fiquei mais 15 meses na prefeitura, 2009, então, de prefeito, fui ser deputado estadual e em 2010, né? Assumi em 2011, fiquei até 2018, aí voltei 19, 20 e 21, voltei a ser secretário, então é a 6ª vez. 6ª vez. Muita gente acha que o vice-prefeito tem um papel ali que fica só nos bastidores. Não é bem assim, não é? Depende muito do jeito que ele atua, né? Então, eu tive a felicidade de conviver com grandes vices, né? Eu convivi desde do atual vice-presidente, governador Alckmin, eu convivi 8 anos com ele, fui o relator do PPA do segundo governo Alckmin, que é o maior projeto que o governo faz. Para você ter ideia, à época eram investimentos de passava de 900 bilhões de reais, eu fui relator desse projeto. Eu convivi com o saudoso até esse mês, fez 2 anos que nós o perdemos, fez 1 ano que nós perdemos Bruno Covas. Eu convivi com ele quando ele era deputado, depois quando ele era secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu convivi depois com Márcio França, que foi vice do Alckmin, depois virou governador. Convivi com o Rodrigo, que foi vice do Dória e depois se transformou em candidato a governador. Uma das características, até se brinca, fala que vice bom é vice que não atrapalha, né? Então tem que ser que não dê problemas, mas ele pode ser útil, ele tem que ter tem uma característica fundamental de ele estar sempre assim, sempre disponível, sempre presente. Ele tem que ter algumas características, uma delas é a lealdade. Então você faz parte de um programa que normalmente você leva de um projeto que você leva à população e ela aprova. No caso aqui de São José do Rio Preto, a nossa união se deveu em função de que a cidade estava muito esgarçada em função da pandemia, muito dividida, a ponto de chegar mesmo as pessoas se agrediam, em especial em redes sociais, tudo. E nós conversamos, o prefeito Edinho e eu, de que era um momento naquele momento, as 2 maiores lideranças da cidade, elas tinham que dar um exemplo para a população, e o melhor exemplo era de se unir. E nessa união nós traçamos projetos juntos. Eu insisti com o prefeito de 2 caminhos que me são muito caros. Uma é a questão do futuro. Eu vivi toda a minha vida trabalhando com planejamento, então, e tentando que o conceito meu de planejamento não é de que você planeja o futuro, mas sim você constrói. Então, em vez de você fazer planos, você já vai executando
o plano não fica no papel, você o faz. Então, e onde que está o futuro? E a estratégia que a gente escolheu, a estratégia que o futuro estaria na ciência, tecnologia e inovação. Então, daí a questão do parque tecnológico. Que o senhor vem fazendo um trabalho fantástico, diga-se de passagem. Graças a Deus, tem muitos colaboradores. Né? Em 2019, não, em 2021, quando nós assumimos, 2020, quando eu assumi, nós tínhamos 19 empresas, hoje nós temos 61. No ano que passou, nós tivemos um faturamento no parque, as empresas, de 50 milhões de reais, e tivemos uma geração de 8 milhões de reais de tributos. Então, no momento, no dia de hoje, nesse momento, é o parque tecnológico mais exitoso do país. E a outra vertente, que eu tratava com o prefeito de eu ter uma atenção especial, mas sem nenhuma exigência, nem de ser secretário, nem de indicar ninguém, era de eu ter uma atuação muito forte no social. Então, a força social, leia-se, de eu contribuir no social, leia-se a própria assistência social, a questão do emprego, uma atenção muito especial também, a questão das minorias, né? No caso da violência contra a mulher, as diversos preconceitos que existem, e uma atuação também, um vínculo com educação. Então, essas duas vertentes, que são as vertentes que você trabalha, você muda a vida, procura mudar a vida das pessoas que estão em situação de risco, por exemplo, segurança alimentar. Então, você procura resolver imediatamente aquelas pessoas que, como dizia, eu me inspiro muito num sociólogo que fazia análise de economia, que era o Betinho, pouca gente sabe, o Herbert Souza, ele fazia análise de conjuntura econômica. Então ele falava assim que a fome tem pressa, né? Então tem temas, o social sempre tem pressa. Então eu atuo e nessa visão de construir o futuro. O futuro, eu tenho uma convicção de que a cidade vai ser, já desde 93, eu trabalho no conceito de que a cidade deve ser tecnológica, mas também ecológica. Então esse equilíbrio ele está se impondo cada vez mais. Daí nós trabalhamos, né, primeiro lá em 93, ainda o Edinho, na posse da nova diretoria da Unesp, ele estava lembrando isso, nós trabalhamos para constituir a estação ecológica do Noroeste Paulista, que ficou até dezembro passado sob guarda da Unesp, e depois, na minha atuação como deputado, com uma participação e o incentivo do então governador Márcio França, nós criamos a Floresta do Noroeste Paulista para proteger toda aquela região de 4 milhões de metros quadrados. Eu acho que é o maior patrimônio, depois das pessoas, é o maior patrimônio de Rio Preto. Por quê? Porque lá ficando com uma área exclusivamente para a área de ecologia, predominantemente ecologia, ou seja, ela não sendo impermeabilizada, aquela água ela vai abastecer o lençol freático, do qual nós buscamos a água a 200 metros de profundidade, de parte dos nossos poços, e depois de 1.200 metros, que é o famoso aquífero Guarani, que é 1.200 metros também. Então, veja, se você impermeabiliza essa região, você reduz a capacidade desses lençóis de água, lençóis freáticos se refazer. Então, é uma estrutura que eu fui procurando conduzir todos os planos, todos já em 83, eu dei uma forte ênfase no planejamento. Então, os primeiros planos de drenagem, primeiro plano de abastecimento de água, primeiro plano de tratamento de esgoto, o primeiro plano habitacional, nós deixamos planos que foram sendo adaptados, às vezes mudados, mas esses planos eles deram essa condição de Rio Preto chegar hoje. Por exemplo, o anel viário que o prefeito
Edinho concluiu. Que facilitou demais facilitou a vida das pessoas. O seu primeiro desenho foi em 1986. Eu lembro do grupo aí que está hoje na política, eu lembro do Nicanor Batista participar como representante da Sociedade dos Engenheiros. O Israel Cestário e o Milton Assis já eram servidores da prefeitura e fizemos um primeiro desenho. E persistimos, então ele durou, então veja, de 86 até hoje, veja o tempo e a persistência, mantendo esses princípios de planejamento e mantendo a lei, possibilitou de ter o anel viário, que hoje é uma das principais obras viárias, ou a maior obra viária de Rio Preto. O outro, já naquela época, nós fizemos uma lei protegendo os mananciais. Então, já no sentido de prevenir enchentes, não é só de você sanear as enchentes que já ocorrem, você prevenir. Então, os nossos veios de água, eles têm uma margem. Em 86, nós estabelecemos 150 metros de cada lado. Depois a legislação foi mudando, mas todos os nossos vias, por exemplo, em raríssimas, proteger o Córrego Piedade, proteger o Rio Preto, o Córrego dos Macacos, todos os afluentes do Rio Preto, há sempre uma proteção de cada margem. Com isso, se evita da represa Soriana, responde com 25% do abastecimento de água da cidade, e se evita também enchentes. O Piedade não abastece a cidade, por exemplo, mas é muito raro acontecer alguma enchente no Córrego Piedade, Córrego Piedadinha, acontecer no Rio Preto, na Avenida Filadélfia Gouveia Neto. Então isso se deve a obras que foram feitas, as obras de drenagem, as obras que foram feitas, os piscinões, muito em especial no governo do Valdomiro, mas também porque nós fizemos uma legislação lá em 1986 dando essa proteção. Então, os vales dos nossos rios, dos nossos córregos, vê que eles são verdes. Então não é por acaso, é exatamente para proteger, para prevenir enchentes e também para dar a questão da qualidade de vida para a cidade. Professor, o nosso tempo infelizmente acabou. Professor Orlando Bolsoni, que tem tantos títulos, professor, doutor, vice-prefeito, secretário, já foi deputado e uma pessoa extremamente humilde. Eu conheço o professor há muito tempo e se mantém com essa humildade e atende todo mundo da mesma maneira, sempre muito cordial. Professor, eu agradeço a sua presença e vamos voltar de repente para um segundo momento, porque tem muito conhecimento, tem muita coisa para ser compartilhada. Primeiro, é uma honra para mim. Eu fico muito feliz de ver, de você trazer suas experiências, você que viveu experiência inclusive no exterior, de trazer, eu sei do amor que você tem também pela nossa querida São José do Rio Preto. E a cidade ela é tecida por diversas lideranças. Você é uma delas, então não é de uma. Cada um tem a sua responsabilidade. Você tem a liderança e o dom para comunicar. Eu tenho as responsabilidades que foram impostas aí pelo fato de um menino humilde poder estudar, sempre em escola pública. Imagina um curso de doutorado na FAMERP, quanto custaria, né? Um mestrado na Unesp, quanto que custaria. E fiz toda a minha formação no SENAC, depois fui professor, então é o jeito de eu poder retornar. E é a certeza que eu nunca vou esquecer minhas origens. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. A honra é toda nossa. Muito obrigado. E olha, lembrando que outras informações e outras entrevistas tá lá no nosso portal. O endereço você já sabe, é jornalentrecidades.com.br, sempre trazendo notícias fresquinhas de toda a região metropolitana. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente lança um vídeo novo com o entrevistado, como você viu aqui, um entrevistado que vem fazendo muita diferença na nossa região. Muito obrigado pela sua participação.
A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.